Olá pessoal, tudo bem? Hariom, Namastê. Bom, vou dar continuidade aqui na explicação do Ayurveda e contextualizando vocês sobre essa ciência, né, medicinal dentro da cultura védica. Eu já fiz um primeiro vídeo explicando um pouquinho do conceito dos doshas, mas eu vou dar uma sutil modificada na forma do jeito que eu coloquei, né? Eu estou sempre aprendendo num processo de conhecimento contínuo e à medida que a gente vai avançando, né, no conhecimento, a gente vai entendendo melhor as coisas e é natural que seja assim, né? Para Prakriti é conforme eu coloquei mesmo, né? É, então na fusão onde se dá a criação, o Prakriti é estabelecido, né? Que é essa questão mesmo genética, né? Aquilo que a gente tira da causa, né? Daqueles que nos geram, né? Então a gente vem com uma certa natureza, tá? Essa natureza ela pode vir de 7 formas, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. 7 possibilidades. Opa, abrir aqui melhor. Aí. 7 possibilidades existenciais desses doshas. Um detalhe: dosha, essa palavra, né, vem da raiz dush, tá? Aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás para vocês. A gente começou daqui, né, pessoal? Conexão dos processos da criação que eu falei dos elementos para vocês, dos 5 elementos. E taranã, peraí, tá aqui os doshas, né? Ó. A palavra dosha vem da raiz dush, tá? Que significa desequilíbrio, tá? A saúde é um processo dinâmico de altos e baixos. Estamos o tempo todo sob a pressão, influenciados, sobre pressão, não tem esse aqui não, influenciado pelos ambientes, a alimentação, o estilo de vida, emoções, etc. A gente vai falar um pouquinho mais a fundo disso aqui daqui a pouco. Então, os doshas é uma tendência, a prakriti é algo harmonioso, é a nossa natureza. Ela pode ter 7 características, mas na sua essência, naquilo que ela é, o prakriti, a prakriti nossa, ela é harmoniosa, tá? Na prakriti existe essas 3 tendências, esses 3 humores, né? Uma vez que existe uma prakriti, né, existe um potencial. A prakriti contém um potencial de manifestação que são chamados esses doshas, ou melhor, um potencial para o desequilíbrio. Ela em harmonia são os 3 doshas. Então, uma pessoa, um corpo com uma característica vata, pitta e kapha bem equilibrada, esses 3 doshas que a gente chama em equilíbrio, é a prakriti. A prakriti no seu ideal são os 3 doshas, entendeu? Elas contêm, é uma potência inerente à prakriti, esses 3 doshas, ponto. Então esse é o primeiro estado existencial dos doshas, é o estado de equilíbrio, prakriti, vata, pitta e kapha, ponto. Ficou claro? Então vem depois nessa ordem. A prakriti ela pode se manifestar a partir de uma criação na forma vata, puramente vata, né? E esse é o, digamos assim, aqui tá do ruim pro bom, vamos falar assim, tá? Na ordem, que é a sequência, né? Então, se o prakriti em equilíbrio tem esses 3, ok. Se ela se manifesta
com atributos, característica vata, é uma Prakruti que já tem esse distúrbio, esse desequilíbrio que a gente chama de vata. A gente viu na aula passada as qualidades do vata, os atributos do vata, concorda, certo? Aquilo não se modifica, né? E se ele... Então vata é o mais difícil. A pita é um desequilíbrio que pode surgir, aparecer, predominar, essa é a palavra, predominar, menos pior do que o vata. Ele é ruim, mas ele é menos pior do que o vata. E ela pode se manifestar, para Prakruti, ela pode estar como kapha, né? Então, kapha é um pouco melhor do que o pita ainda e melhor do que o vata, entendeu? Mas ainda assim é uma manifestação com um atributo, com características e qualidades, ou seja, eu já não estou mais na minha natureza Prakruti, né? Existe uma predominância de um dosha, portanto ele gera qualquer tipo de desequilíbrio na Prakruti, porque a Prakruti em si, e é isso que a gente tem que entender, ela é harmonia, ela é tudo de bom, entendeu? Aí existem mais 3. Quando elas começam a se misturar. Então, um só já é uma manifestação que gera um tanto de desequilíbrio, mas é um só, tá tudo bem, até aí é ruim, mas tá bom. O problema, a questão é quando elas começam a se misturar, aí fica pior ainda. Então, quando ela é na sequência, na ordem, Kapha com Pitta, é ruim, né? Mas assim, é menos ruim. O Kapha com Vata já é um pouco pior. Tipo, Vata misturado com Pitta, essa questão de bidosha que a gente fala, putz, o Ayurveda vê isso como problemático, é o pior das problemáticas, entendeu? Da manifestação desses dois. É a pior coisa que pode acontecer, entendeu? Um Vata misturado com um Pitta. E aí, na aula que eu assisti, do meu professor explicando isso, né? Eu achei muito legal. Ele deu o exemplo dos filhos. Imagina filhos. Criar um filho apenas, que seja agitadinho, né? Que vive no mundo da lua, que agitado, corre para tudo quanto é lado, quebra as coisas onde ele passa, coisa e tal, é complicado, né? Agora, criar é só tá tudo certo, é complicado, é difícil. Criar um filho assim, olha, nossa senhora, déficit de atenção, todas essas coisas, né? Aí ele comentou assim, pô, o Pita, um filho só, tá, tudo bem, ele é menos pior do que o Vata, ele é esquentadinho, coisa e tal, mas beleza, ele é ok, né? Se você tem só um capinha, né, um filho aqui que é mais sossegado, que é mais tranquilão, que é mais passivo, né, mais na dele, pô, é mais fácil ainda criar esse filho aqui. Agora, imagina se você tem que criar, né, um capa desse misturado com um pita. Aí já são dois. Criar dois filhos com essa característica aqui. Aonde tem o capa é tranquilo, né? Um capa com o vata já é um pouquinho pior, porque esse aqui ele já é muito agitado, mas ele ainda tem um pouquinho desse cara aqui. Agora, quando o capa não está presente e é vata e pita, é um esquentadinho e um agitadinho juntos, são dois filhos, né? Então eu adorei esse exemplo que ele deu, assim, é bem por aí mesmo, para a gente entender a manifestação desses doshas, né? O quanto é complicado quando a gente tem dois doshas assim, né? De origem, né? De natureza e coisa e tal. Então é só arrematando, pessoal, o esquema da Prakruti, né? Como os doshas se manifestam em nós, né? Fisicamente falando, né? Eu trouxe para vocês qualidades e atributos da mente também desses doshas, tá? Mas na verdade, né, vivendo e aprendendo sempre, eu coloquei aqui, ó, os 5 grandes elementos
componentes básicos de toda a criação física, conforme já vimos, manifestam-se na fisiologia humana sob forma de 5 princípios governantes fundamentais, e não apenas 3, tá? Nos textos clássicos, no Charaka Samhita, que são esses textos que eu estou me integrando mais agora, né, onde são as bases do Ayurveda, né, assim como a gente tem no Yoga, os Yoga Sutras de Patanjali, e no Vedanta, as Upanishads e coisa e tal, os textos originais do Ayurveda, eles precisam ser estudados, né, todo o conhecimento está ali. Claro que eles foram ao longo de milênios e milênios de tempo e centenas de anos sendo aprimorado, revisado, experienciado, né? O Ayurveda ela não é uma ciência assim recebida por osmose, por um sábio na montanha, na caverna, em estados de meditação profundo, que nunca se modificou e sempre se manteve daquela forma, de forma alguma, né? Ele foi testado, ele foi aprimorado, o tempo todo. É uma ciência antiga e milenária, e por isso ela tem muito crédito, porque ela foi experimentada ao longo desse período todo. Nunca se deixou de melhorar, modificar conceitos e critérios. A base se mantém firme, entendeu? Mas a experimentação, ela continua o tempo todo, a todo momento, né? E o que a gente tem de conhecimento moderno ajuda, inclusive, a gente navegar por esse universo da saúde, né? Não existe uma rincha entre a Ayurveda e a medicina moderna. Do contrário, até infelizmente há, né? A medicina moderna ela é mais fechadona, mais cética, ela não aceita muito esses critérios antigos, mas do contrário não, né? O Ayurveda abraça a medicina moderna e ok, né? Convive muito bem, faz uso dos seus princípios para melhorar, né, ainda mais o que ela já traz, né, como assunto, né? Então isso é muito positivo. Não são apenas 3, portanto, doshas, e os textos clássicos falam em 5 doshas. 3 são esses mesmo, né, Vata, Pitta e Kapha, mas a gente tem 2 da mente, que a gente chama de Rajas e Tamas, tá bom? São doshas da mente. Então, Vata, Pitta e Kapha, eles são elementos funcionais responsáveis por todos os fenômenos fisiológicos do organismo, e Rajas e Tamas estão mais associados ao conteúdo mental, né? Mas ok, a aula passada não está errado também, da forma que eu coloquei para vocês, aproximar as características, os atributos desses doshas, né? Aproximar eles de uma psicologia humana, né? Tá ok, porque faz sentido também, tá? Não tá totalmente errado, tá bom? Mas os textos clássicos não fazem dessa forma, tá? Continuando aqui, seguindo o cronograma, pode ser? Então, rapidinho, Vikruti não tem segredo nenhum, inclusive essa letra que o U não tem, tá? É Vikriti, né? Vikruti. E eu não fiz aqui, gente, a observação dessa kr, né? Porque esse kr aqui é a mesma raiz do sânscrito de fazer, de agir, de ação, que dá a palavra karma, inclusive, vem desse mesmo prefixo, tá? Então eu não sei na etimologia da palavra, prakruti, né? Foi isso mesmo, né? A kruti, esse estado de existência natural é a prakruti, tá? É um estado de existência natural. Mas eu não vou conseguir denominar isso para vocês, eu não me lembro, sumiu aqui a explicação, sabe, desse vi aqui, tá? Mas, ó, independente disso, da etimologia da palavra, porque é da palavra que a gente extrai o que tudo isso significa, continua sendo um estado de desequilíbrio da matéria, tá? Então, só que é a condição atual em que os desequilíbrios, esses doshas, estão se manifestando, né? Quando um ou mais elementos sofrem influências nocivas, e a gente tem um Mahavakya aqui, uma fala que é muito pertinente dentro do yoga, é um conceito que a gente aplica dentro do Ayurveda o tempo todo, que é esse aqui, ó, semelhante aumenta semelhante e os opostos se equilibram na natureza, tá? Então,
a exposição a determinadas influências do dia a dia, que podem ser climáticas, alimentares, emocionais, maus hábitos de vida, agravam ou não desequilibram os doshas, né? Ou agravam, né? Ou mantém, desculpa, que está errado, ou mantém os doshas em desequilíbrio, né? A Vikruti, ela sofre flutuações anuais, mensais, diário ou até mesmo a cada minuto. Estas flutuações são partes constantes e saudáveis da vida, ok? Não são as mudanças, mas a nossa resistência ou inabilidade para nos ajustarmos a elas que faz o desequilíbrio se manifestar muitas vezes, né? Isso é muito sábio, né? Então, Vikruti nada mais é do que isso. A gente tem a Prakruti, que é a natureza dos doshas, né? Como eles se manifestam em nós a partir da criação, da nossa criação, né? O nosso estado natural é pura harmonia e equilíbrio, né? E a tendência, né, de cada um de nós termos um dosha apenas ou dois doshas, né, que é um pouco mais complexo, porém, o tempo todo, a toda hora, durante o nosso dia a dia, ao longo de anos, ao longo de meses, se há uma coisa que a gente não pode negar jamais é que tudo aqui, tudo se modifica e se transforma o tempo todo. Nessa terra, nessa nossa existência, nada é permanente, nada dura para sempre e está tudo num processo de mutação contínua, né? E é isso que a gente determina a Vikruti. Então, esses doshas, esses estados de desequilíbrio, que inicialmente era uma coisa só, predominando apenas um dosha, digamos o dosha kapha, que é o mais tranquilão, ao longo de uma existência, né, a partir da parte de trabalho, casamento, de acordo com os relacionamentos e tudo mais que a gente tem que experienciar nessa vida, aquele kapha, aquele estado natural, ele está mais potente, entra um vata ali no meio, começa a complicar tudo, né? Entra um pita ali para bagunçar ainda mais, o kapha mesmo, a essência acaba até meio que saindo de cena, dado a complexidade dos problemas e tudo mais, né? Da saúde propriamente dita da pessoa, e aí vira tudo um boné velho e uma bagunça, né? Isso que a gente chama de desequilíbrio, né? Se a gente volta para o nosso estado natural de ser, tá tudo ok, a gente sabe lidar com aquele estado natural de ser e, existe um propósito, né, para a gente ser do jeito que a gente é, nascer do jeito que a gente nasce, né, karmicamente falando, inclusive, né, não tem com o nosso dosha de origem, tá tudo ok, né? O problema é a Vikruti, né? Essa bagunça toda que vai tirando a gente do eixo e aí a saúde vai indo pro saco, né? E o Ayurveda ele surge com, com essa capacidade, né? Com o intuito de fazer a gente surfar, né? Aí a onda desses doshas, se equilibrando, trazendo para cá, levando para lá, entendendo, né? Então, muitas vezes o conceito de saúde mesmo dentro do Ayurveda é esse acompanhamento, né? Essa nossa sabedoria de quem a gente é e a gente tentar, entendendo aquilo que a gente é, se manter no trilho, né? Não deixar as situações da vida e coisa e tal se levar por muito isso. E por isso o estilo de vida de yoga passa a ser muito significativo, né? Porque ajuda nessa manutenção principalmente mental, né? Nós para a gente se manter no trilho, né? Esse é o objetivo do yoga, do Ayurveda sempre, né? E deixa eu ver se está aqui, né? Só para vocês terem uma visão disso aqui, né? Aquela questão dos opostos, né? Que eu trouxe, não é isso não, isso aqui, ó, Ashtanga Hridaya, né? Que é também um texto, né? Clássico e base, né? Fala dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ashtanga, né, gente? Desculpa. Ashta é 8, né? Yanga são membros, né? São 8 membros do Ayurveda, né? Então, para manter a gente nesse lugar de saúde, né? Tentando cercar o frango, né? Os doshas e coisa e tal. No Ayurveda a gente tem Kaya, né? Que é o conceito de Kaya é o corpo humano, né? O poder digestivo, principalmente, né? É o que a gente tem aqui próximo à nossa clínica geral, né?
A gente tem Bala, né, que criança, que é a área da pediatria, né? O Ayurveda tem a parte de Graha, né, que é a psiquiatria, né, a mente, essas questões de possessão. Inclusive Graha na astrologia são os planetas, né? Graha é algo que prende, que agarra a gente, né? Então a mente, né? Então existe dentro do Ayurveda, né, a parte de psiquiatria. Só que o Ayurveda ele vai mais além, assim, mais a fundo, entende que existe outras dimensões paralelas e que a gente está suscetível a elas. Então essas questões assim de obsessão, possessão, também é considerado pelo Ayurveda, sabe? Porque a interpretação da vida é outra, né? Mas tem o Ashtanga, né, aqui, que são os membros superiores. Isso aqui está relacionado a tudo que é daqui para cima, né? Então, otorrinolaringologia, dentista, oftalmologia, tudo que é do pescoço para cima, tudo qualquer tratamento que se faz, o yoga ele tem um membro voltado para isso. Shalya, né, que são as coisas que produzem dor, a tradução da palavra, e isso está relacionado aos instrumentos cortantes. Isso aqui é a área de cirurgia, né? O Ayurveda, olha para vocês verem, gente, há 5.000, 10.000 anos atrás, né, você tem um conhecimento de cirurgia, né? Então tem um departamento, né, uma área que é de cirurgia. E um Vaidya, né, um médico ayurvédico que estuda, faz universidade, faculdade para isso, ele passa anos aqui, ele passa um ano na clínica geral, nos hospitais, vendo, aprendendo, passa pela área de pediatria, passa pela área da psiquiatria, ele aprende sobre essa parte aqui, ele é introduzido na parte de cirurgia, acompanha casos, estuda, é residência, né, que eles fazem, como aqui, né, é feito também. Tem uma parte que é da Mashtra, né, que é traduzindo são ferrões, é a parte de toxicologia, né, que tem a parte do idoso, geriatria também, e tem a parte de libido, tecidos reprodutivos, né, que é toda a área de reprodução humana também, né. Esses são os 8 membros, né, do Ayurveda, né, mecanismo de tratamento e tudo isso. Então a gente viu aí a Vikruti, né, falamos dos atributos já na aula passada, né, eu só dei uma repaginada aqui em alguns atributos, mas não vem ao caso. E a gente vai falar um pouquinho das funções, então, né, qual é a função propriamente dita, né, fisiológica de cada um desses doshas, né, que são potências, né, os doshas são potências a partir do momento que existe uma natureza, né, os doshas passam a ser manifestações potenciais, né, e aí o predomínio de vata fica a cargo, o vata é responsável pela energia do movimento. A gente viu que os atributos do vata é seco, leve, frio, sutil, áspero, né? Ou repetiu aqui o sutil, desculpa. Mas principalmente móvel, né? Aqui o ar, né? Ele tem esse atributo de rapidez, de mobilidade, né? Portanto, as funções fisiológicas do vata no corpo fica a cargo de tudo que se movimenta nele. A causa de qualquer movimento, desde o de uma molécula até um pensamento, é vata quem faz, tá? Então, vata é responsável pela função respiratória, ele nos dá entusiasmo, capacidade de ir atrás do que necessitamos, é responsável pelas funções excretórias do corpo, os comandos nervosos da digestão, é tudo vata que faz, mantém os tecidos em bom funcionamento, assim como os nossos órgãos do sentido também, tá? Funções de movimentar o corpo, de se expressar, a fala, e as funções mentais também de pensar, né? Essa coisa do alinhamento, né? Rajam, a retidão, né? A forma de pensar, agir, né? Como eu penso, como eu ajo e como eu faço as coisas, né? Então, poder de fazer, de agir, né? Energia do movimento, vata, né? Responsável por isso. Pitta é a energia de transformação em nós, é o dosha da transformação. Ele está a cargo de todas as transformações no organismo, o metabolismo em geral, portanto, né?
Claro, a base é o poder da digestão, mas não só a digestão dos alimentos, mas a digestão da vida, das coisas que nos acontecem, a nossa capacidade de digerir tudo aquilo que está acontecendo com a gente. Ele também regula a temperatura corporal, o Pitta, é responsável pela visão, né? Está associado à luz, como a gente já falou no outro vídeo, produção de fome, de sede, apetite, tudo isso é Pitta, né? A compleição também, a inteligência, a nossa coragem, né? Também é uma função de Pitta, né? Pitta é intenso, é quente, é leve. Eu acrescentei isso aqui, é mal cheiroso, né? Porque o corpo do Pitta ele sua muito, né? Geralmente as glândulas sebáceas, né, do corpo de um Pitta é extremamente ativa, né? Por isso essa coisa, né? Ele é fluido e ele é líquido. E o Kapha, né, é a energia da estruturação, né? Tudo que fica a cargo de Kapha é a influência estabilizadora em nós, né? Por isso que o Kapha é o dosha que é mais ameno, né? Porque ele é a influência, a força estabilizadora, é a estrutura, é coesão, né? Tudo aquilo que mantém o nosso corpo é Kapha. Então ele existe no corpo principalmente como plasma, músculos e tecido adiposo. É tudo que constrói tecido, né? Um construtor de tecido. Né? A menor célula do corpo contém uma estrutura, concorda? Então, o revestimento estomacal, a salivação, os líquidos sinoviais do corpo, né? Que impede as coisas de ficar rangendo, doendo, né? O contrário de Vata, né? Que tem muita secura, né? Desses líquidos sinoviais, Kapha não. Então, que mais? As membranas de proteção, tudo isso é Kapha no corpo, tá vendo? Que protege a gente. Exemplos da atividade de Kapha, né? Tudo isso é exemplo de atividade de Kapha em nós. Nos dá firmeza, capacidade de esperar, né? Paciência, resiliência, né? Esse é o poder do Kapha. Então, o Kapha é o dosha assim, mais ele traz desequilíbrios, como qualquer um, como a gente viu, né, na aula passada, a gente viu um pouquinho dessa estrutura corpo, com, comportamental, né, do Kapha, que ele é um cara mais pacato, mais passivo, porém com isso é extremamente apegado às vezes, ciumento, tem dificuldade de largar as coisas, né? Isso, mas no geral, assim, essa capacidade de esperar, de ser paciente, ser resiliente, né? É uma coisa muito bonita, né? De uma pessoa com essa predominância, né? Desse dosha, é mais tranquilo de lidar, né? Tá? E aí a gente finalmente chega aqui nos doshas da mente, né, que a gente chama de rajas e tamas. A gente ainda tem um terceiro, a gente chama isso de gunas, né? A gente tem uma terceira guna aqui que a gente chama de sattva. Mas sattva é o estado da mente em equilíbrio. Tá? Então, assim como a prakruti é o nosso estado natural de tudo potencialmente ali vivo e presente, né, em equilíbrio e harmonia, né? Assim é sattva na mente, né? Quando a gente fala de uma pessoa que é mentalmente equilibrada, né? Porque a mente dela é sattva, né? E do contrário, quando ela está mais rajásica, quando existe rajas e quando existe tamas, que são essas três gunas, né? Aí há um conflito mental, né? Então, rajas é a força do agito, da energia, tá? Então ela tem uma relação até com dosha pitta, né? Irritação, geralmente mentalmente é uma pessoa um tanto impaciente, nervoso, hiperativo demais, né? Irritado, tudo associado ao pitta, ao fogo, né? Então é uma força, né, do universo assim necessária, né, assim, diga-se de passagem, necessário, é muito importante. O Rajas, essa é a força da energia para fazer as coisas sair do lugar, se movimentar quando estão muito estagnadas, é super importante, né? Não tem nada de errado com todas essas coisas, né? A gente pode sempre ver o copo meio vazio, né, ou meio cheio, né, pessoal?
E a gente tem que olhar para o copo meio cheio sempre, né? Então é necessário, né? A energia de estagnação, quando a gente está mentalmente prostrado, depressivo, né? Num buraco assim obscuro, a mente turva, né? A gente precisa de rádias, né? De uma mente mais assim agitada mesmo para tirar a gente desse lugar, né? Rádias é a energia do movimento, né? Da atividade. Ele tem características aí, ó, de turbulência, de atividade, de capacidade de provocar mudanças, transmutação, né? Automotivação. Então, não tem nada de errado com ele, mas essa capacidade, né? Isso aqui em excesso também predominando. E excesso vai dar nisso, né? Nervosismo, impaciência, irritabilidade, né? Pavio curto, intolerância, hiperatividade, né? Por isso ele é considerado um estado de desequilíbrio da mente, né? E tamas é o contrário de rádias, né? O princípio da inação, da estagnação, letargia, depressão, preguiça, tem uma relação com o dosha kapha, né? Materialidade, eu coloquei aqui, né? Essa é uma boa palavra para tamas, né? As características, portanto, são de embotamento, contração, inércia, dureza, solidez, tá? E aqui, ressaltando que uma mente em equilíbrio se assenta em sattva, né? Está sentada em sattva, sattva-guna, né? Ok? Então, agora esclarecemos aí essa parte da Vikruti, né? E deixa eu destacar aqui para vocês, então, brevemente, os processos que geram um desequilíbrio no dosha na visão do Ayurveda, né? Muito interessante, ó. Como tudo no universo material é composto por 5 elementos, a cada instante interagimos com situações, alimentos, clima, rotinas que desequilibram esse nosso estado original de saúde. Assim, a compreensão da dinâmica dos doshas é algo essencial para o equilíbrio da nossa saúde, pois são vários os fatores que contribuem para essa constante oscilação. O primeiro deles, pessoal, são as emoções. Isso aqui bagunça tudo, o nosso dosha é o primeiro aspecto que bagunça esses doshas em nós. O nosso estilo de vida é o segundo aspecto, é literalmente nessa sequência e ordem, tá? A alimentação, o terceiro fator que bagunça esses doshas em nós, na visão do Ayurveda, bagunça a nossa saúde, né? As estações do ano, elas também mexem consideravelmente com esses doshas, né? No verão predomina o calor, a umidade, dependendo do local onde você mora, né? Aqui onde eu moro, o verão aqui é muito úmido e quente, então se a gente pegar os atributos ali do Pitta, não é? O Pitta fica no verão, ele fica exacerbado, né? Então, se a pessoa tem um desequilíbrio de Pitta no verão, ele tem que tomar certos cuidados para passar por essa estação do ano melhor, porque do contrário, inflamações, né, coisas crônicas assim ligadas aos atributos de Pitta ficam mais predominantes, né, na natureza, e tem que tomar muito cuidado, doenças associadas a isso, né? Então, as estações do ano é algo que realmente influencia o nosso estilo de vida, né? O que a gente come, como a gente veste, e tudo isso é levado em consideração, né? O clima e o ambiente, né? Os climas e ambientes. Isso aqui é uma coisa só, né? E também as fases da vida, né? Quando a gente é jovem, a gente tem uma predisposição, uma certa energia, as células, a textura do corpo é uma coisa, né? O kapha em nós, a estrutura, está muito melhor, né? À medida que a gente vai envelhecendo, tudo isso vai se modificando, né? O Ayurveda ensina que a fase final da vida, a terceira idade, é uma fase extremamente vata, né? E a gente já viu que vata dos doshas é o pior, né? Então é uma fase de vida realmente que a gente tem que tomar certos cuidados, né? Adotar hábitos e um estilo de vida que possam fazer a gente conviver bem com essa fase da vida que é inevitável e todo mundo vai passar por isso, né? Então, Ayurveda, né, a palavra Ayu, né, significa vida, né?
e Veda, conhecimento, né? Ou, desculpa, contrário, pessoal, perdão. Ayu, né? Significa conhecimento e Veda, a vida, né? Então, na verdade, é a ciência da vida, né? Ayurveda. Só tem esse R ali no meio, porque o R faz uma conexão da palavra, não é Ayur, né? É Ayu, a palavra Ayu, né? Que significa conhecimento, né? Então, esse estado, esse saber de como a gente tentar viver em equilíbrio com a gente mesmo, com a natureza do corpo que a gente veio, né, experienciar nessa vida, né, com a natureza de todas as coisas ao nosso redor, né, levando em consideração o lugar que a gente mora, as estações do ano, tudo, né, e passar por essa existência conectado com tudo isso, com esses saberes todos, que aí a gente leva uma vida ok. Não é que não vai desequilibrar, lógico que vai, né? As nossas emoções estão aí o tempo todo, a gente é um poço de desejo, às vezes se frustra, né, mediante uma coisa que deu errado, e aí a gente fica chateado, fica bravo mesmo, né, vai ficar puto da vida às vezes, né, o ducha vai oscilar, isso aí é natural, faz parte da vida, né, a vida é um equilíbrio dinâmico, né? Então, não tem essa de, eu vou me manter sempre de saúde. Não, não vai existir. Os doshas estão aí, são manifestações, né, inerentes à natureza de todas as coisas, né? Então, eles estão aí para dar esse sentido para a vida, né? Então não tem nada de errado com eles e não tem como a gente viver, né, uma vida inteira, 80, 90 anos, sem passar por um perrengue, por nada, por doença nenhuma, né? Não é isso que a gente está aqui dizendo, né? O Ayurveda não tem esse objetivo, não. É reconhecer quando as coisas saem do controle e entram em desequilíbrio e o quão mais rápido a gente tomar providências para voltar para o lugar, melhor, né? A gente sabe. Doença é assim, se deixa, vai deixando, vai deixando, vai fazendo nada, daqui 10, 15, 20 anos, meu amigo, na hora que o negócio estourar, aí vai dar trabalho, né, para curar, porque deixamos de tomar providência na hora certa, né? Desconectamos, né, com a gente, com a natureza das coisas. Essa é a visão dentro do Ayurveda, né? Não é blindar a gente, colocar a gente dentro de uma cápsula e que não vai acontecer nada. É lógico que vai acontecer, né? Mas esses fatores aqui são muito relevantes, tá? E são eles os principais desencadeadores, né, de desequilíbrio dos doshas, tá bom? Acho que tá de bom tamanho, né, pessoal? Vou ficando por aqui. São vídeos para contextualizar a todos, né, nessa linguagem do Ayurveda. Digamos que isso aqui tudo são fundamentos do Ayurveda, importante e necessário, mas mais do que isso, assim, aí precisa realmente fazer curso, a gente precisa estudar mais, né, e para entender os procedimentos, então como, né, o que a gente faz, que tipo de comida a gente come, né, e aí tem, poxa, é uma universidade que dura 5, 6, eu acho, são 6 anos na Índia, né, um curso de Ayurveda, assim, bacharelado, né, então, fora toda essa parte de residência que se tem que fazer, são no mínimo 10, 12 anos, assim, pra gente ficar afiado aí nessa ciência, né? E que tá a todo momento tá crescendo, evoluindo, tá aberto para estender e ampliar, não tá fechada, né, em muita coisa, não. E isso é uma das belezas assim que eu vejo dentro do Ayurveda, né? Pelo menos as pessoas que eu acompanho, sigo, os professores, né, que eu de tempos em tempos vou me aprofundando aí, fazendo cursos, tentando entender melhor, né? Isso para mim mesmo, para melhorar como eu posso orientar, né, as pessoas à minha volta que estão praticando yoga comigo, né? O yoga é um pilar, né, dentro dessa ciência, né, da vida, da saúde, né, e vice-versa. Então eu da melhor maneira tento integrar isso, trazer isso para o meu estilo de vida, né? Não é fácil, pessoal. Olha, promover mudanças
que a gente sabe que precisa ser feitas e que a gente está muito enraizado ali, não é uma coisa fácil, e o Ayurveda tem uma metodologia, uma maneira, né, de levar a gente para isso gradativamente, de uma forma sempre com muito carinho, sem ruptura, né? E assim a gente consegue, né? Não é muito fácil. A gente está inserido num sistema, né? Também que não colabora muito, né? Para levar a gente para esse lugar, né? Então, mas vale muito a pena, tá bom? Tem que estudar, gente. Espero que esses vídeos estejam motivando vocês a, a, a correr atrás, né? Se precisar aí de dica, né? De cursos, aonde fazer, né? Com quem, eu posso orientar vocês também, tá bom? Meu muito obrigado então a todos. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Namastê.